tudo bem? Nessa videoaula vamos continuar com os estudos a respeito de parâmetros, mas agora mais precisamente sobre a passagem de parâmetros. Como foi comentado na videoaula anterior, é um assunto que requer uma atenção especial, pois a abstração e o mecanismo de como funcionam é a chave para a compreensão desse assunto. Então vamos relembrar da definição sobre o que representam as passagens de parâmetros. Então, passagem de parâmetros é o mecanismo de transmitir valores para as funções ou procedimentos com o objetivo de serem processados. Puro e simples. Mas, como nós comentamos anteriormente, existe uma distinção nas formas de passagem de parâmetros. Então, nós temos duas modalidades. Nós temos a por valor, também chamada por cópia, e nós temos também a por referência. Vamos agora ver as diferenças conceituais e em seguida vamos ver as diferenças práticas, ou seja, por meio de algoritmos e também simulando a execução de uma função ou procedimento por valor e outra por referência. Então veja aqui, passagem de parâmetros por valor. Ela ocorre quando uma cópia, por isso que aparecia entre parênteses aquele termo cópia, do valor, que é o valor que está entre parênteses, no momento da chamada, do parâmetro real, é passado ao parâmetro formal, no ato da chamada à função ou procedimento. Então, o que ocorre? A ideia é o seguinte, eu tenho o meu parâmetro real, seja ele uma constante, seja uma variável. No momento que eu faço a chamada a uma função ou procedimento nessa modalidade, eu transfiro uma cópia desse valor para aquela variável, que é o parâmetro formal, e ele absorve esse valor e processa esse valor e vai retornar o valor conforme o caso. Então, por isso que é uma cópia. Na memória do computador, eu mantenho uma cópia do valor do parâmetro real e também do parâmetro formal. Eu tenho os dois valores. Bom, o ideal é nós irmos diretamente a um exemplo e, por meio desse exemplo, analisar o que aconteceria na execução nesse caso, de um algoritmo cuja passagem de parâmetros é por valor. Esse exemplo também consta no livro, é de extrema importância que vocês codifiquem em Pascal e executem, né, para que vocês realmente entendam o que é a passagem de parâmetros por valor. Então, eu chamei esse algoritmo de passagem de parâmetros por valor, passagem underline parâmetros valor. Eu tenho aqui uma variável global, variável x. Aí eu usei como exemplo o procedimento. Chamei passa valor. Eu tenho como parâmetro formal um y, que é do tipo inteiro. Aí eu tenho a execução do programa. É bastante simples. O parâmetro formal, que é y, recebe ele mais 1. Aí há uma mensagem. Valor de y no procedimento, ou seja, dentro da execução dele, é um determinado valor. Agora eu tenho quem? Eu tenho o meu algoritmo principal. Aqui eu tenho aquela variável global x, ela está inicializada com 1. Aí tem uma mensagem, escreva valor de x, que é a variável global, antes da chamada ao procedimento. Realmente é antes, porque não tem nada, nenhuma chamada ao procedimento antes dessa linha. Então, vai mostrar o valor de x. Então, teoricamente aqui, fazendo uma análise bastante simples do meu programinha, como o x recebe 1, nessa linha aqui, ele vai mostrar 1. Aí, ele passa a execução no meu procedimento chamado passa valor, cujo parâmetro real é o x, que nesse caso especificamente, ele tem o valor 1. Aí, o programa passa a executar o procedimento. Então, no procedimento, o y recebe o valor de x, que nesse caso é 1, daí y recebe ele mais 1, então y, logicamente, vai ser 2, porque 1 mais 1 vai ser 2. Aí ele escreve, no momento da execução do procedimento, o valor 2. Encerrada a execução do procedimento, ele passa para a linha seguinte. Escreva valor de x depois da chamada do procedimento, x. Nesse caso, qual é o valor de x? É 1. Então, teoricamente, e eu vou mostrar o próximo slide, e não teoricamente, do ponto de vista prático, a execução desse programa seria esse. Valor de x antes da chamada do procedimento,
1. Valor de y no procedimento, 2, natural. E valor de x depois da chamada do procedimento 1. Por quê? Porque aqui mostra x, aqui mostra y e aqui mostra o x. Tranquilo. Porém, se esse programa fosse implementado numa passagem de parâmetros por referência, a execução não seria exatamente dessa forma. Então, vamos inicialmente entender o que é uma passagem de parâmetros por referência. Um parênteses aqui também. Se vocês forem lembrando da disciplina desse momento para trás, em relação ao próprio estudo, sempre as nossas passagens de parâmetros, de todos os exemplos que ocorriam, era por valor, pura e simplesmente. Não tinha essa característica que vai aparecer aqui. Então, o que é uma passagem de parâmetros por referência? Então, primeiro detalhe, não é feita uma reserva de espaço de memória para os parâmetros formais. Quem são os parâmetros formais? Aqueles que são usados na definição, na formalização do meu procedimento ou função. Sendo assim, o espaço de memória ocupado pelo parâmetro real, pelos parâmetros reais, é compartilhado com os parâmetros formais. Esse entendimento é a chave do que é a passagem de parâmetros por referência. Ou seja, entender que durante a compilação de um programa que tem uma passagem de parâmetros por referência, o que ocorre? Na memória do computador, apenas os parâmetros reais têm espaço pré-definido. Já os parâmetros reais não têm. Desculpa, os parâmetros formais não têm. Então, apenas os reais têm, os formais não. Por quê? Porque eles vão compartilhar o mesmo espaço de memória. E esse compartilhamento do mesmo espaço de memória faz com que o programa se execute de formas diferentes em cada caso, ou seja por valor ou seja por referência. Continuando aqui, assim, as modificações que porventura ocorram nos parâmetros formais também afetam os parâmetros reais e vice-versa. Então, pelo fato de ambos estarem compartilhando a mesma memória, qualquer mudança que ocorra naquela posição de memória, cuja posição de memória nós podemos dizer que ela é apontada pelo parâmetro real e pelo parâmetro formal, pelas variáveis que definem os parâmetros reais formais, vai fazer que no momento que você chame essas variáveis, mesmo que seja de forma isolada, separada, os valores vão sempre ser os mesmos. Por quê? Porque apontam para uma mesma posição de memória. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar aquele mesmo exemplo da passagem de parâmetros por valor, apenas mudando os nomes. Então, agora eu tenho um algoritmo, passagem de parâmetros referência. Novamente eu tenho uma variável x, exatamente como naquele exemplo. Um procedimento, só mudei o nome, passa underline referência. Agora observem aqui, ó, onde está a formalização, onde está o parâmetro formal. Existe uma palavrinha var antes do y. Se vocês compararem com o anterior, não existe essa palavra var. Então, a simples inclusão dessa palavra var vai indicar ao compilador do programa que esse procedimento, quando ele for executado e quando ocorrer uma passagem de parâmetros, vai ser por referência. A referência está associada a ponteiros, a endereços de memória. Porque, de certa forma, toda e qualquer variável, o que ela armazena? Na realidade, por mais que na execução isso seja transparente, ela armazena um endereço de memória. Nesse endereço de memória que está um determinado valor que ela está apontando e armazenando. Se eu tenho um x igual a 1, na realidade o x está apontando para uma posição de memória onde está guardado o número 1. E é assim que funciona. Por isso que essa referência é a referência às posições de memória. Voltando aqui ao exemplo, observe que, da mesma maneira que no anterior, o y, que é o parâmetro formal, recebe ele mais 1, da mesma maneira ele vai mostrar o valor y. Indo lá para o programa principal, mesma situação, aquela variável global recebe 1, aí o programa mostra valor de x antes da chamada do procedimento, x, então, teoricamente é 1, aí ele pede a execução desse procedimento, cuja passagem de parâmetro por referência, usando como parâmetro real o x, que na realidade é o valor 1, vai à execução do procedimento, faz a execução e encerra.
Por que eu estou fazendo esse corte na própria explicação? Porque o entendimento realmente vai ocorrer no momento que esse programa for executado. Veja o que ocorre. Valor de x antes da chamada do procedimento. 1, porque x foi inicializado com 1. Valor de y no procedimento. Lembrando, y recebe com parâmetro 1, ele mais 1, 2. Porém, o valor de x passou a ser 2 também. Aí que está a abstração do procedimento. Então, mesmo x, eu vou voltar inclusive ao programa. Mesmo x, a x não haver nenhum momento uma alteração do seu valor, tipo x recebe x mais 1 ou x recebe 2, mas no momento que ele executa a última linha, após a execução do procedimento, ele passa a ser 2. Por quê? Porque y e x estão compartilhando a mesma posição de memória. Por quê? Porque existe essa indicação no meu programa. Então, toda e qualquer alteração que eu faça em y ou em x durante a execução dessa função, desse procedimento e do algoritmo principal, sendo x uma variável global, vai ocorrer essa situação. Ou seja, o x vai estar atribuindo o valor de y e vice-versa. Por essa razão que, no momento que essa linha é executada, o valor de x aparece também como 2. Então, é importante essa abstração, é importante entender essa diferença de execução, porque, do ponto de vista de código, é sutil a diferença, apenas a presença daquela palavra var, mas na execução é significativa a diferença. Então, esses cuidados devem ser tomados pelo programador da escolha da passagem de parâmetros de acordo com o seu programa. Ok? Então, é importante que vocês executem esses programas, né? Tomando por base exemplos do livro, e vocês vão perceber essa significativa diferença de execução. E, evidentemente, peço a vocês procurem entender realmente como isso funciona. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula.